E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos para mais um vídeo. Desta vez eu trago para vocês 5 jogos de FPS para PC fraco e médio que valem a pena. Jogos que eu selecionei, jogos que eu já joguei, que eu fiz essa lista aqui para vocês, baseado em nossa série de desempenho e otimização, que é para PC médio e fraco, beleza? Esse vídeo já existe no canal, mas eu resolvi atualizá-lo, pois alguns jogos dessa lista aqui já não são mais o mesmo, mas a base ainda é a mesma, beleza? Eu espero que gostem. Se gostar, deixa o like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também. Roda a vinheta e vamos que vamos. E o quinto jogo da nossa lista, pessoal, é o Battlefield Bad Company 2. Muitos jogadores, consideram o Battlefield Bad Company 2 um dos melhores jogos da franquia, mesmo comparando com os jogos atuais, pessoal. Tem dezenas de armas diferentes, muitos veículos para dirigir, para pilotar, e as partidas são frenéticas também, com muito tiroteio e explosão. O modo online dele, como é de costume, é a melhor parte, mas a campanha também é muito bacana. Tem vários mapas aí, a história é bem bacana mesmo. Vocês vão conseguir rodar, pessoal, o Battlefield Bad Company 2 com um processador para 2 Duo 2 GHz ou um Athlon 64 aí, X2 aí de 2 GHz ou superior. Nós vamos precisar de 2 GB de RAM e uma placa de vídeo, pessoal, de 256 MB e bem pouquinho aí que a gente vai precisar, que é mais ou menos uma GeForce 7800 aí, ou uma Radeon 1900, mais ou menos o equivalente. Bora pro próximo. Pessoal, o quarto jogo da nossa lista, pessoal, ele é o Crysis 2, que é conhecido aí por testar as placas de vídeos ainda até hoje, o Crysis 2, o Crysis 3 aí. É um dos jogos realísticos que mais testam as placas de vídeo aí em questão de desempenho. Crysis 2 ele é um jogo fluido, recheado de batalhas épicas, com um gráfico absolutamente fantástico, pessoal. A gente jogando Crysis dá a impressão que a gente está no meio da ação. Os armamentos têm animações muito realísticas, o gráfico é muito bonito e os mapas enormes aí, além de você conseguir testar a sua máquina também. Só que ele não é um jogo muito pesado não, pessoal. Vocês vão conseguir rodar ele com um Core 2 Duo 2 GHz aí, ou um Athlon 64, 2 GHz também ou superior. Vocês vão ter que ter 2 GB de RAM e uma placa de vídeo, uma Nvidia 8800, GTX ou uma Radeon 2900 aí, equivalente a 512 MB. Não é muito pesado, mas é bom ter uma plaquinha de vídeo sim. Embora a maioria dos jogos ainda são mais otimizáveis que isso, beleza, pessoal? Bora pro próximo. E o terceiro jogo da nossa lista, pessoal, é o grandioso Call of Duty Modern Warfare 2, pessoal. Ele é um dos jogos de tiro mais famosos da história do COD, do Call of Duty. Modern Warfare 2, ele quebrou os recordes de número de jogadores, mesmo antes de ser remasterizado, com um modo campanha muito bom, pessoal. E as partidas do modo online também, bastante viciante aí, que faz a gente jogar muito, isso eu garanto pra vocês. E um jogo já um pouco antigo, mas continua muito popular, pessoal. Tem a versão também que tem o modo Special Ops, onde 2 jogadores podem jogar missões clássicas ou novas maneiras cooperativas, além de ter várias personalizações de armas também, pessoal. E para rodar o Call of Duty Modern Warfare 2, vocês vão precisar de apenas um Pentium 4 3.2 GHz, ou um Athlon equivalente, um Athlon 64 aí 3200 ou superior. Vocês vão ter que ter só 1 GB de memória RAM, pessoal, e placa de vídeo de 256 MB aí, bem levinho aí, equivalente a uma GeForce 6600 GT ou uma Radeon 1600 ou superior. Além de ser bem otimizável o jogo, um jogo leve, otimizável, fluido e muito divertido. Bora pro próximo. E em segundo lugar da nossa lista, pessoal, nós temos aqui Rising Storm, que ele é um jogo de tiro, de guerra, que se passa na Segunda Guerra Mundial, pessoal. E jogos da Segunda Guerra Mundial, na minha opinião, Segunda Guerra, Primeira Guerra, jogos de época, pra mim são os melhores de FPS, entendeu? E ele tá em segundo lugar, pela história dele que se passa ali no Pacífico, mais ou menos, com muito realismo, um armamento variado, mapas diferenciados aí, e por ter batalhas gigantescas aí de 64 versus 64 players aí, jogadores. De um lado temos aí as tropas dos japoneses aí, com várias táticas aí, e do outro temos os americanos. Além de ter as expansões aí do Red Orchestra, onde a gente pode participar de mapas aí da frente europeia.
Vocês vão conseguir rodar Rising Storm, pessoal, com a configuração, um processador, um dual corezinho aí de 2.3 GHz, 2 GB de RAM, pessoal, e uma placa de vídeo de 256 MB aí, ou uma GeForce 7800 GTX aí, uma Radeon 2900 GT ou superior. É um jogo muito bom e vale o segundo lugar, na minha opinião. E em primeiro lugar, pessoal, temos Call of Duty Ghosts, de 2013. O jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a superpotência da América do Sul lança um ataque devastador contra os Estados Unidos, usando um satélite orbital chamado Odin. Nesse cenário, você faz parte de um esquadrão de elite conhecido como Ghost. Soldados especializados em operações secretas que lutam para proteger os últimos territórios livres e a resistir de um inimigo muito mais poderoso. Em termos de requisitos, pessoal, o Call of Duty Ghosts já marcou sua época por ser um dos jogos não tão leves, beleza? Mas ele roda na maioria dos computadores médios, ele vai rodar. Ele vai exigir no mínimo 6 GB de RAM, um processador Core 2 Duo E8200 ou equivalente, uma placa de vídeo a partir de uma GTX 450 e 40 GB de espaço. Mas para rodar lisinho tem que ter 8 GB de RAM, beleza? Mas nossa, não quer dizer que seja um PC absurdo, né? Mas é um PC fraco e médio. Acompanhe aí um trechinho da gameplay. Então é isso, galera, eu espero que tenham gostado do vídeo aí dos 5 jogos de FPS. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos aí, comente aqui embaixo qual dos jogos você prefere aí. Se for novo por aqui, por favor se inscreva para não perder o conteúdo. Tem 3 vídeos aqui na tela para vocês navegarem pelo canal, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e tchau!